Vamos entrar agora num outro recurso, que são os fluxogramas, que eu gosto de usar eles tanto para mostrar, às vezes, hierarquia, tá? E não é tão fluxograma, mas serve também, é só outro nome. Mas, normalmente, são etapas de processos que a gente precisa. Então, eu trouxe aqui o exemplo de licitações, tá? Diálogo competitivo. Aí, tem as etapas, e o que eu mais gosto é que dentro de cada etapa a gente pode acrescentar informações relevantes sobre aquela etapa. Então, o fluxograma em si é essa coisinha que está em azul, então etapa 1, divulgação do edital, etapa 2, pré-seleção e por aí vai. E aí, de cada um deles, eu puxo uma setinha quando eu quero trazer algumas características importantes de cada uma dessas etapas. Nesse caso aqui, por exemplo, dos procedimentos, isso aqui é a auditoria, tá? A matéria aleatória, mas para quem é da área fiscal vai conhecer. Nesse caso, não tem tanta relevância eu trazer características de cada processo. Eu só quero realmente listar a ordem, que é o que mais cai em prova, por exemplo. Então, eu só listo a ordem. Então, você pode tanto usar com características, quanto só usar para listar a ordem mesmo que você precisa memorizar. Então, aqui, por exemplo, esse aqui tem um outro exemplo de lei. Eu só quero mostrar como vem na lei e como que a gente pode ilustrar, que fica mais fácil de visualizar. Então, olha só, na lei, eles embolam o negócio, embolam a ordem das coisas, fica mais confuso. Então, apresentado preso à autoridade competente, ouvirá o condutor, colherá desde logo sua assinatura. Então, enche de abobrinha ali, entregando cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e o interrogatório. Aí, ó, colhendo após cada oitiva sua respectiva assinatura, lavrando a autoridade final o auto. Nossa Senhora, tamanho da frase, né? São duas frases, né, formando um parágrafo. E aí, quando a gente vai fazer o fluxograma, o primeiro passo é você selecionar os eventos que você vai querer mostrar. Então, até coloquei em negrito aqui alguns desses eventos, para você trazer isso para o fluxograma. Então, aqui, ó, no caso, é a partir daqui, ó, apresentado o preso. Eu peguei as etapas que são posteriores, tá? E aí, aqui, eu fiz uma mescla do anterior e do primeiro, que é, normalmente, eu só preciso eu só quero o título de cada etapa para eu traçar esse fluxo na minha cabeça, mas aqui no caso, por exemplo, da oitiva das testemunhas, eu quis acrescentar um porém, por exemplo, se não tiver testemunhas, deve assinar 2 pessoas, não sei o que, porque é um porém também que cai muito em prova. Então, é uma etapa que às vezes ela pode deixar de existir, e aí eu quis especificar. Então, isso você pode fazer também. A mesma coisa aqui em cima, não é desse trecho não, mas que é quando a gente está falando de prisão em flagrante, né? Primeiro a captura, depois a condição coercitiva, aí lavra o APF, né? E depois recolhe ao cárcere. Aí a mesma coisa. Eu coloquei aqui a lavratura do APF, tipo, se não cabe prisão em flagrante, não pode a partir daqui, porque você não vai lavrar um auto de prisão em flagrante se não cabe a prisão em flagrante. Então, eu já cortei ali. Então, é bom, eu gosto muito do fluxograma, porque tanto você pode bater o olho e memorizar só essa ordem dos assuntos, como algumas observações importantes, muitas vezes durante videoaula, ou conforme você vai estudando o texto, etc., você pode usar para complementar ali o conteúdo, tá? Aqui é a mesma coisa, isso aqui é só, eu quero saber a ordem das coisas. Então, elabora DRE, confronta receita e despesa, acha lucro prejuízo, transfere para o PE e depois zera os saldos. Quem não estudou contabilidade vai achar grego isso aqui, né? Mas são só coisas de contabilidade, tá, gente? Isso pode ser usado também quando você quer ensinar um procedimento para você mesmo, né? Para você mesmo do futuro, por assim dizer. Então, para você lembrar que na hora de fazer, você, por exemplo, para elaborar aí direitinho a DRE, etc., tem esse passo a passo. Aqui, eu também gosto, esse fluxograma é um pouquinho mais diferente, é quando eu quero falar de característica do nexo entre eles. Então, por exemplo, aqui no direito penal, quando a gente fala de crime comissivo, tem a conduta, o nexo causal e o resultado naturalístico. E aí eu quero especificar alguma coisa sobre esse nexo. Então, eu uso também esse fluxograma. E aí eu puxo a setinha do nexo e falo, ó, causalidade física ou natural. Agora, no comissivo por omissão, a causalidade é normativa, entende? Então, é quando você quer diferenciar alguma coisa no processo em si, às vezes na relação entre duas coisas, né? Aí você pode usar esse fluxograma com a setinha e puxar uma setinha da setinha para colocar ali uma característica também. Aqui mais exemplos para vocês, o mesmo esquema, ó, só para listar o nome das etapas. E esse aqui de cima, ó, vocês estão vendo que ele não é bem um fluxograma, mas uma esquematização que eu gosto de usar quando a gente está fazendo organograma por exemplo, os tribunais, né, sei lá, da hierarquia da OMC. Então, sempre que tem um organograma de órgãos também, dá para usar. E aqui, por exemplo, divisão de matéria, né, competência em razão da matéria. Aí,
justiça de um jeito, aí você lista ali quais são, justiça comum, você lista ali quais são. Então, também dá para usar esses quadradinhos, tá? É um pouco diferente do fluxograma, mas eu coloquei junto porque não caberia um tópico só para isso também. Mas eu gosto de esquematizar também dessa forma. Você bate o olho e já vê que vem tudo de... É uma árvore, né? Você vê de onde vai vindo aquela informação e batendo o olho você consegue ver a divisão, tanto a diferença entre cada uma delas, como, né, onde elas convergem também.